Estamos aqui na faculdade, estou aguardando minha carona para a gente ir para São Paulo. Hoje a gente vai fazer a apresentação para o pessoal da Portofino, que é o Multifamily Office. Eu vou mostrar essa experiência para vocês, esse vlog dessa ida até lá, né? E tendo a primeira experiência de uma apresentação para uma gestora profissional, mostrar um pouco da nossa tese, nosso valuation, nosso case total, uma carteira de investimentos para um cliente. Então, uma experiência muito legal, vai ser muito legal, estou muito ansioso. Então, fiquem com o vídeo. Da ponta, a gente realizou a projeção desse pagamento, a gente considerou o reajuste da despesa de 4% ao ano, que é mais ou menos a média do reajuste de mensalidade nos Estados Unidos. Para premissas da nossa carteira, a gente considerou uma retirada de 4% de patrimônio no início de cada ano, para o pagamento de faculdade e de outras despesas pessoais. Além disso, a gente considerou um horizonte de investimento dado no case de 5 anos para investimento. Por conta disso, a gente considerou apenas ativos com maior liquidez na nossa carteira, então a gente optou por não investir em private equity, por exemplo. A gente considerou o cenário macro de uma expectativa de taxa de juros de 5 a 3% ao ano, e a gente focou bastante na diversificação não só setorial, como geográfica também. E a carteira, a estratégia alocada para esse cliente foi de 53% em renda fixa, 33% em renda variável e 14% em investimentos alternativos. Cada classe de ativo da carteira. Aqui a gente tem a parte de renda fixa, a gente fez uma espécie de escadinha dos treasuries, para justamente ter um pouco de treasury de curto prazo, para garantir essa liquidez para o cliente, e outras treasuries uma duração um pouco mais longa, para poder capturar um pouco dessa queda na taxa de juros. Além disso, pensando um pouco na questão da faculdade da filha, para proteger um pouco a carteira, a gente optou por alocar em chips também, para ter essa proteção contra a inflação, para também capturar um pouco dessa recepção maior a riscos devido à queda no cenário de taxa de juros. A gente optou por alocar 10% da carteira em investment grade de corporate, dívida de empresas, justamente para conseguir capturar um spread um pouco maior dentro desses ativos, e para diversificar um pouco também, a gente alocou 5% da nossa carteira em um ETF que investe em títulos de países emergentes, para conter um pouco dessa diversificação geográfica também nessa carteira, e um pouco desse movimento de saída de capitais da economia americana para outros capitais, quando o cenário de juros está em desaceleração, quando os juros caem. Capturando um pouco também do cenário macro e das perspectivas que a gente trouxe acerca de data centers e demanda por energia, a gente optou por alocar 2 rates na nossa carteira no cenário de investimentos alternativos, sendo 7% em um rate focado em infraestrutura de data centers, infraestrutura de IA, tecnologia, e outros 7% em um rate focado em infraestrutura de energia. É só uma dele também, eu esqueci. Mas além disso, a gente quis colocar mais 2 ETFs, sendo o VOO da Vanguard, baseado no S&P 500, porque por mais que a gente veja que o grande core atualmente da economia é IA, é tech, a gente vê também tem outras empresas com potencial de crescimento que a gente não poderia ficar de fora, ainda mais que a gente vê que o mercado americano é o que está mais pungente no momento em termos de crescimento. Além disso, a gente também colocou o VWO, um ETF que investe em ações de países emergentes, também justamente por conta desse movimento que a gente prevê de saída de capital devido ao cenário de juros. Os investidores vão buscar não somente títulos em países emergentes, como também ações. Por conta disso, a gente quis capturar um pouco disso aqui e aí também obter essa diversificação geográfica em termos de país, para mitigar um pouco do risco da carteira desse cliente. Detentora de maior market share. Além disso, um segmento que a gente gostou muito, a gente trouxe para a nossa análise, foi uma parte importante da nossa tese, foi o crescimento não só da AWS, mas também do segmento de Ads, porque Ads, embora os dados eles não forneçam as margens, Ads já faz parte, eles trazem os dados de Ads dentro de receita de América do Norte. Dentro da América do Norte, Ads já foi uma receita de 50 bilhões no último ano. Então, assim, a gente olha ano contra ano, foram os segmentos que mais cresceram, 24%. Segmento de Ads, 20% de AWS, foram alguns motores de crescimento da Amazon. E aqui a gente fez uma espécie de ciclo virtuoso, onde a AWS, por mais que seja, por enquanto, dentre os 3 principais segmentos, aqui tem a menor receita, é o segmento que possui a maior margem operacional. Então, essa margem ajuda a Amazon a construir a sua malha logística, que está em desenvolvimento, está alcançando um nível de maturidade. Essa malha logística, o segmento de e-commerce, acaba atraindo um tráfego muito grande, que acaba beneficiando o setor de Ads, que, como o Lucas já trouxe aqui,
é um setor que não demanda tanto CAPEX, então acaba gerando mais caixa ainda para a empresa. E, além disso, o cenário macro, além do aspecto de WACC, de cálculo de desconto, a gente sabe o quanto esse segmento de e-commerce, querendo ou não, depende do consumo das famílias. Então, o cenário macro mais favorável favorece esse aumento no consumo das famílias, que beneficia diretamente a Amazon. Além disso, por conta de toda essa aceleração, a gente percebe a geração de caixa robusta da empresa, principalmente ele crescendo de forma mais acelerada a partir do ano de 2026, para pegar justamente esse investimento todo que a empresa está fazendo em logística, em e-commerce, na AWS, infraestrutura de IA, API, o NoPad, para alcançar o valor presente do fluxo de caixa para a firma, chegando no target price de $246 dólares arredondando. Né? E a gente percebe que 80% do valor da empresa vem da perpetuidade, que é justamente por conta desse investimento, desse crescimento que a empresa tem, que tende a gerar mais frutos no futuro. Então, considerando o preço da ação, que no momento que a gente fez o valuation estava em $226, a gente viu um upside de 8,31% para o valor da ação da empresa, que corrobora essa tese da empresa de capturar esse crescimento estrutural. Justamente a taxa de desconto do que o crescimento da perpetuidade, muito por conta disso que eu trouxe para vocês, essa questão de boa parte do crescimento dela, do valor dela, ainda estar por vir no futuro. Então a gente também projetou um cenário mais conservador, um cenário mais otimista. No cenário mais otimista a gente obteve um valor justo de aproximadamente $325 e no conservador de $196. Então, a gente conseguiu, o que mudou de um cenário para o outro, principalmente premissas de crescimento de receita, de margens, também a taxa de desconto. Alta de 3 bi para 60 perdão, bi. faltou uma explicação. Essa. Aqui porque a gente fez a projeção de caixa apenas do que ainda está para receber neste ano. Então, a gente considerou apenas a projeção de caixa de dezembro ali para a empresa. Considerando que já passou boa parte do ano. Entendi. Tá. Porque me chamou a atenção esse puta salto, entendeu? Assim, só um fluxo de caixa que você... Mas é por falta do estimado para esse ano. Entendi, mas sei lá, se a gente analisasse, daria 12, né? Isso aí vezes 4. É isso, esse é o último trimestre por volta disso. Eu coloquei apenas o último mês. Então eu acredito que é de em torno de 40. Ah, não, beleza, tá bom. Não, e tinha me chamado a atenção exatamente esse puta salto no primeiro ano de projeção, ou seja, parece ter alguma coisa na modelagem que tem. Tá estranho. Na modelagem fica mais claro lá para ver toda essa parte. Tá. Acho que vocês tocaram um ponto, né? Ou seja, a empresa de tech tem, via de regra, uma parcela bem grande do valor na perpetuidade, né? Obviamente a questão de juros aqui, obviamente à medida que isso deve cair, por isso que tech é tão sensível, né? Você pega Brasil hoje aqui, né? A local web era tradada a 20 vezes receita, hoje ela é uma vez receita, cara, muito em função do cenário de juros que saiu de 3% para 15%, o risco do cara explodiu, né? Ou seja, a taxa do BOP do cara explodiu. E aqui obviamente tem um impacto, obviamente numa dimensão menor, mas como aqui é muito dinheiro, né, qualquer 1% que a gente muda aqui tem um gap muito grande, né? Então essa tendência de queda deve ajudar dessa forma, né? Então achei interessante vocês terem um pouco essa sensibilidade de quanto... Bom, contando para vocês um pouquinho de como foi essa experiência, né? É difícil dizer algo além de que foi incrível. Assim, foi a primeira vez que eu estive ali na Faria Lima, Itaim Bibi, né? O prédio específico da apresentação foi Itaim Bibi, mas eu descobri que é uma rua do lado da outra, né? E assim, começando pela parte que a gente chega, já foi uma experiência incrível, assim, cada prédio que você vai vendo, um prédio mais bonito que o outro. Eu cheguei a ver o prédio do Goldman Sachs lá e é realmente, para mim, para quem gosta, é uma experiência mágica. Eu me senti uma criança chegando na Disney, né? Cada um tem, tem seus gostos, né? Mas a gente chegou no prédio e, assim, para mim, perdão, pessoal, eu não sei de onde vocês são, de onde vocês estão vendo esse vídeo, mas eu sou do interior. Então, a gente chegou lá, eu não sabia nem pedir o elevador para subir no prédio. É, então, é umas coisas assim, me senti o Chico Bento no shopping, mas chegando na gestora foi incrível, o pessoal recebeu a gente super bem. A gente chegou no prédio, tem aquelas partes que você consegue ver qual empresa está em cada andar, tinha empresas listadas em bolsa lá, que realmente fantástico, Minerva, outras empresas. E entrando no prédio, a gente foi os primeiros a chegar, e a gente ficou aguardando para fazer a apresentação. Só que qual que foi o grande problema, pelo menos para mim, né? Eu acabei pegando um pouco de gripe essa semana,
E justamente no momento que a gente estava chegando lá no prédio, durante o prédio, quando a gente estava lá no prédio, minha voz começou a falhar. E começou a falhar. Vocês devem perceber até agora que minha voz está um pouco estranha. Então minha voz começou a falhar e eu, pô, como que eu vou fazer a apresentação logo nesse dia? E aí eu comecei a tomar água, minha sorte que meu grupo foi o último a apresentar, então deu tempo de minha voz dar uma recuperada, mas vocês até percebem no vídeo que minha voz não está normal, então foi um grande desafio. Mas a experiência em si foi muito legal, o pessoal recebeu a gente super bem, ajudou, deram feedbacks muito importantes, o pessoal da empresa, da Portofino. E foi muito legal fazer a apresentação. Acredito que o nível que a gente conseguiu entregar foi bom. E foi uma experiência que, assim, mudou totalmente a minha perspectiva em relação a tudo, a vida, o mundo. Porque, até uma comparação que eu faço, vocês sabem que eu gosto de futebol, mas a sensação que dá é que aqui a gente está jogando o Paulistão e lá é a Champions League, né? Então, reacende e acende cada vez mais a vontade de estar por ali, né? Trabalhando por ali, é, tendo reuniões e tudo mais, porque realmente é outro mundo e eu acho que todo mundo tem que passar lá um dia para, pelo menos, nem que seja para passear, porque até os restaurantes, tudo, obviamente, caro, mas é outro nível, assim, do que você está acostumado no dia a dia normal, dependendo de onde você mora. Mas a experiência foi muito legal, foi desafiadora. Eu fiz um outro vídeo onde eu mostrava um pouco do raciocínio construindo essa carteira, vai estar entrando aqui, eu acho que desse lado que entra o cardzinho para vocês assistirem esse outro vídeo. Mas, assim, foi desafiador fazer o valuation da Amazon, que é uma das empresas mais cobertas do mundo, tem seus desafios, suas vantagens. Por ser coberta, você consegue pegar bastante projeções de mercado, mas ao mesmo tempo é uma empresa, como está todo mundo cobrindo, é muito fácil de ver se seu raciocínio foi totalmente diferente dos principais analistas do mundo, né? Então, isso foi um desafio, mas foi legal também conseguir fazer o valuation da Amazon. Eu acabei apanhando bastante porque meu grupo entrou e saiu muita gente, então tinha gente que ficava com uma parte, a pessoa não fazia e saía porque não ia conseguir ir no dia. Então, esses desafios foram bem grandes, foram algumas noites aí ficando até 3, 4 horas da manhã trabalhando no projeto. Mas, como eu disse, foi muito interessante. E principalmente você perceber que, assim, tudo que você acha que às vezes a gente tem uma percepção e a gente vive em bolhas, né? Então, às vezes você acha 3, 4 milhões é muito, e chegando lá você percebe que realmente não é nada, assim, obviamente. Pra minha realidade, pelo menos, isso é muita coisa. Mas você chega lá, você percebe que os clientes são tudo alta renda, com 30, 50, 100 milhões, né? Então, essa gestora, eles possuem, se eu não me engano, 30 bilhões de reais sob gestão. Então, realmente é outro patamar. Mas foi uma experiência, assim, transformadora, que gerou muitos insights para mim. E com certeza vocês vão começar a perceber nos vídeos, inclusive, essa diferença que teve em mim após essa apresentação. Mas no mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu acho que foi um dos vídeos mais legais aqui do canal. Vocês conseguiram ver toda a minha apresentação, praticamente. Então isso para mim foi fantástico, eu nem tinha essa expectativa de conseguir gravar. Então foi muito legal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal para você acompanhar um pouco mais dessa minha jornada rumo à liberdade financeira. E, enfim, me segue no Instagram, mm_negócio, porque se você me segue lá, você já ficou acompanhando um pouco mais dessa rotina antes. E eu te espero no próximo vídeo aqui do canal MM Negócio.